Oi, tudo bom? Você deve estar se perguntando como assim uma atmosfera na Amazônia? Como você pode criar uma atmosfera? Que tipo de poderes você tem para fazer isso? Antes de te mostrar como eu criei essa atmosfera na minha casa que eu projetei na Amazônia, eu vou te explicar rapidamente os fundamentos básicos, porém extremamente essenciais, que nós levamos em consideração quando criamos uma atmosfera, quando nós vamos criar uma atmosfera em um espaço, seja em uma casa, seja dentro de uma sala, uma cozinha, tudo ao nosso redor ronda como atmosfera. E nós precisamos sentir isso. E eu vou te explicar em alguns passos como que nós conseguimos chegar a, a essa conclusão, a esse objetivo final. Eu escolhi essa casa, esse projeto dessa casa flutuante na Amazônia, porque ele conseguiu expressar muito claro uma atmosfera e o que eu quis criar. Então, a partir do conceito básico e do partido, eu vou explicar esse projeto para vocês, para que fique de uma forma mais didática, para que vocês entendam melhor como que essa atmosfera é criada no espaço. E isso serve para qualquer área de projeto, seja para projeto residencial, comercial, de interiores, qualquer tipo, paisagístico, em todos os aspectos. Nossa, acho que eu cuspi aqui. O espaço que você vive, existe nele uma atmosfera. Seja consciente ou inconsciente, você sente. E se você sente, que tipo de sensação isso te passa? E será que isso é bom ou isso é ruim? Isso potencializa o que você tem de melhor ou, ou faz você se sentir estranho, mal, para baixo? Como que essa relação funciona? Isso pode afetar nas tuas emoções? Será que pode? Eu defini 5 etapas aqui no meu caderninho, porque a gente quando tá gravando, principalmente pela primeira vez, a gente fica com medo de esquecer alguma coisa. Então, gente, me aguentem aqui olhando para baixo com o meu caderninho, tá bom? A primeira coisa é quando a gente vai criar uma atmosfera em um projeto. Primeiro, para quem? Por que para quem? Porque assim, a atmosfera é uma coisa um pouco conceitual e pessoal. Existe uma definição, mas para cada pessoa tem a sua definição. Para você, o que é uma atmosfera? Você já parou para pensar? E que tipo de atmosfera? Ai, uma atmosfera religiosa, sagrada? Uma atmosfera profana? Uma atmosfera de paz, de refúgio? Uma atmosfera com energia mais vibrante? Isso tudo é uma sensação e a atmosfera é a junção de todas as coisas que tem nesse espaço que te proporcionam essa sensação. Isso para mim é uma atmosfera. Então eu preciso conhecer o cliente e o meu cliente era um casal que já tinha ali em torno dos seus 40, 45 anos, já estava estabilizado, já tinha uma carreira estabilizada, já estava ali desacelerando da vida e queria uma casa que pudesse ser um refúgio para eles nos seus momentos de férias, nos seus momentos de fim de semana, de paz, que pudesse ali ter um quarto para a família também, para os filhos, né, conviverem naquele momento juntos. Então, foi criada essa casa com um conceito de íntimo e social. Então, embaixo ficou a área totalmente social, que você chega com o seu barco, que você chega com a sua canoa, você convive ali com todo mundo. E em cima uma área mais íntima. E lá em cima também ficou dividido a parte social e íntima, de novo. Então a primeira coisa é conhecer ali o cliente, o que ele quer, o que ele gosta,
como que ele sente as coisas, o que ele quer sentir naquele espaço. E a partir daí a gente cria o conceito. O conceito dele era de paz, refúgio, e ele também queria sentir, ele não queria sentir, ele também queria que valorizasse os materiais existentes na região da Amazônia, do local em si. Ele queria sentir a natureza invadindo o espaço, porque isso para ele trazia paz, isso transmitia paz. E o que ele mais buscava era isso, era o abrigo e o refúgio e esse contato forte entre o interior e o exterior, entre o eu interior dele e o exterior da natureza. Então foi esse o conceito forte do qual eu parti. O homem e a natureza, o interior e o exterior. E esse é um dos conceitos mais fortes que eu acho também, dentre os conceitos que também o Peter Zumthor, ele descreve no livro dele, Atmosferas, né? Ele descreve como que ele cria, tal, todo esse passo a passo. Peter Zumthor, eu sou super fã desse cara, desse arquiteto, ele é um monstro da arquitetura. O cara domina todos os espaços que ele faz com alma, sabe? E ele é uma das minhas fortes inspirações. Ele domina muito a luz e a sombra e toda essa invasão que a arquitetura consegue te proporcionar de uma forma positiva. E a parte que coincidiu bastante com o meu conceito é o sexto tópico que ele relata no livro dele, que é serenidade e sedução. Que é como o espaço consegue seduzir você. E você consegue se sentir apaixonado e seduzido por todo o jorrar de luz e a valorização que as sombras proporcionam naquele espaço. E é incrível que, assim, como a gente tem esse poder de criar esse espaço livre, né? De você simplesmente vaguear e você mesmo sentir e sentindo por si mesmo, andando. E de depois como você consegue voltar, trazer a pessoa de volta a um caminho que você quer que ela percorra. Percorra ou percorra? Não sei, é isso aí, gente. Então, essa parte que é essa luz, as sombras, essa sedução, o indivíduo e o público, ele também fala muito sobre os degraus da intimidade, e foi nisso que eu me baseei muito no conceito para criar esse espaço, essa casa. Essa casa ela tem um contato íntimo, os moradores têm um contato íntimo com as intempéries do tempo, a chuva, com o sol, com o vento, com a água. Ela já é muito forte por si só. Ela por si só, uma casa flutuante já não é comum, né? No meio geral em que vivemos no Brasil. É muito comum no norte, na região amazônica, ali, né? Mas eu moro aqui no sul e pra cá não é comum. Então, por si só, ela já tem uma força muito grande, uma presença muito grande. A segunda parte é conhecer o lugar que você vai trabalhar, a região. Então, fui para lá, fui para Manaus, conheci, andei de barco, visitei um bairro flutuante, vi como que eles vivem, como que eles moram. Eu tenho muita propriedade para dizer como que funciona isso, porque na minha infância, eu sou amazonense, e na minha infância eu ia muito nas férias, passar 20, 30 dias, já cheguei a passar até 3 meses morando nessa região ribeirinha, conhecendo, convivendo com tudo, como realmente eles vivem, e me considero com bastante propriedade para falar sobre essas sensações e esse movimento arquitetônico vernacular do local. E esse é um outro fator super mega importante para você ter uma assertividade projetual. Você não pode criar qualquer coisa em qualquer espaço.
isso se torna agressivo. Numa das partes do livro do Zumthor também, a qualidade arquitetônica, para ela ser sentida, ela é sentida de qualquer forma, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, mas ela é considerada quando a obra te toca, quando ela te emociona. E qual é a relação de você precisar entender muito bem o espaço? É que uma obra, ela se comunica muito rapidamente com as tuas emoções. O espaço, ele instintivamente ele sente uma recusa ou uma aceitação. Então, isso em qualquer região é muito importante. Por exemplo, se eu tivesse feito essa casa num estilo high-tech, num estilo modernista, naquele espaço totalmente rural, interiorano, teria causado um impacto muito grande. Talvez uma rejeição de imediato, ou talvez por alguns uma aceitação, mas muito provável que seria uma rejeição. A gente precisa ter um cuidado e uma sensibilidade para criar algo que seja contemporâneo, porém não agressivo àquele meio. A gente precisa explorar os materiais, explorar as formas que já são existentes ali, as técnicas vernaculares que já existem, para que a comunidade abrace aquela construção, aquela casa, para que haja uma sensação afetiva amorosa. Isso também é visto no início do projeto. Então, primeiro a gente conhece o cliente, vê tudo o que ele quer, como ele quer sentir, depois a gente estuda o espaço, a região, e aí nós começamos a projetar. Daí surge o conceito, que eu já falei, que o meu conceito era, né, já veio muito forte ali do cliente, que é a intimidade e do homem com a natureza. Então eu parti daí e depois disso eu parti para o partido arquitetônico, que era como eu ia estruturar esse meu conceito de forma física e concreta. E aí pensei, normalmente lá se usa o que para estruturar uma casa flutuante? Troncos de árvore, que é até sustentável na região, né? Porém, eu não quis usar essa técnica. Eu optei por uma técnica mais contemporânea. Então eu parti da base flutuante, que a base fosse cilíndrica e metálica. Então fui investigar quais seriam as possibilidades mais favoráveis de se estruturar essa base. Existe também a possibilidade de fazer uma base em concreto, como se fosse um edifício para baixo, né? Porque existe toda uma física para que essa base em concreto flutue. Eu não vou entrar nesse mérito técnico, mas essa técnica arquitetônica é muito usada na Europa. Mas não quis, por quê? Porque na região amazônica existe uma forte expressividade de vazante, de cheia e vazante. A água ela sofre em determinadas épocas do ano, de inverno e verão, a água aumenta muito e diminui muito. Em torno aí de uma média de 7 a 12 metros de diferença de nível da água. Então, se eu coloco uma estrutura em concreto para baixo do nível da água, tinha que ser em torno de 3 metros, isso para essa casa se locomover no rio, numa seca, por exemplo, que o nível da água é muito baixo, seria inviável. Talvez a casa atolasse em algum ponto do lugar
isso geraria muitos transtornos. Então, não, foi descartada. E a base cilíndrica foi a que mais foi favorável a essa intempérie da região. Ela é uma base cilíndrica de em torno de 1 metro a 1,5 metro de diâmetro. E aí a gente calculou, eu fiz esse cálculo com um engenheiro mecânico lá da faculdade, que é um dos professores de lá, e a gente calculou. E calculamos o peso que essa casa ia ter, ou quantas pessoas teriam. E aí a gente consegue saber quanto que vai dar esse diâmetro e essa espessura da chapa. Mas é uma parte técnica. E a partir daí já conceituamos aí o projeto, já vimos como essa casa ia se estruturar. Já tinha definido o que seria madeira, porque a madeira é um material que é acessível e fácil de encontrar na região amazônica. A mão de obra é também fácil de ser encontrada, porque, né, carpinteiros são mais fáceis de achar. Então, vimos o que seria mais viável também economicamente para ser estruturada aquela casa. Além de que a madeira, ela é meio que um material, digamos que meio que como se fosse neutro. Ele é bom tanto para regiões quentes como para regiões frias, né? No momento que fosse mais frio, que não é muito o caso ali, mas tipo no inverno, que, né, é mais frio, ela mantém a temperatura sempre de uma forma um pouco mais constante. É um material mais constante. Então foi utilizado madeira, os materiais definidos: madeira e metal. E a última parte, que é a quinta, seria o projeto em si, que é quando a gente termina e a gente consegue sentir se o conceito inicial está de acordo, se o conceito inicial e a estrutura em si estão conversando, se elas estão de acordo. E vocês vão ver o vídeo e as imagens e eu espero que vocês consigam sentir o que eu senti e o que os meus tutores também de projeto, que esse foi uma casa que eu fiz no meu projeto de TFG, que foi o meu projeto final de graduação, que foi muito elogiado por sinal, que vocês consigam sentir essa mesma sensação, essa liberdade de andar de mãos dadas com a natureza, de sentir toda essa vibração e energia que ela proporciona pra gente, essa vitalidade, essa paz, eu nem sei o que mais dizer, porque pra mim é vida, totalmente vida. Gente, eu não podia deixar de falar qual é a parte preferida da casa, pra mim, e eu acho que pra eles também. É o pátio central. O conceito é a casa dividida entre social e íntima. E a ligação entre as duas, na parte superior, é o pátio. O que nós consideramos como um pátio é tudo que é fechado de forma em pelo menos duas partes, em L ou em U, ou fechado mesmo, né? Um quadrado. É um pátio. Vou mostrar aí na foto para vocês. E o pátio pode ser seco ou pode ser com o paisagismo ali em si, né? E na minha casa, ele tem uma árvore no meio. Tem bananeiras, tem árvore. E isso é possível? É possível. Existe? Existe! Na Amazônia, a galera planta mangueira, planta coqueiro, planta tudo. Por quê? Porque o seu terreno é a sua base flutuante e eles plantam isso de verdade, eles plantam. Então eu quis recriar isso nessa casa de uma forma mais contemporânea. Então embaixo é o quintal da casa, é a área que eles convivem com, podem fazer festa,
podem fazer um churrasco, pode... Tem aquela área que você anda, que você senta, que você, né, os cachorros podem correr, os gatos podem brincar, as crianças podem correr. Então embaixo é essa área totalmente livre e fluida. E o pátio em cima continua, porque existem os pergolados e as passarelas, que são lindas, lindas, e eu me imagino muito andando naquelas passarelas, com aqueles pergolados e aquelas sombras e ventilando. Meu Deus, eu moraria fácil nessa casa. Fácil, fácil. E existem os conectores. Quem são os conectores? As passarelas, que conectam a parte social superior da parte íntima superior. E essa parte que mais eu amo na casa são as passarelas. Elas são cobertas? Não, elas não são cobertas. Ah, molha! Molha. Quando estiver chovendo, você tem que andar correndo ali. Cara, isso é conceito, tá? É conceito. O cliente queria sentir isso, queria esse contato, isso é uma expressão artística. E conceito e gosto a gente não discute, né? Eu amei, amei, super amei, super amei. E pera, além de que o pátio, além de ser o conector, ele também serve para que haja uma ventilação mais fluida e direcionada. Até porque Manaus não em si, né? Pode ser lá, pode ser qualquer lugar na região amazônica que tenha água, para que a casa flutue. A região amazônica em si é muito quente. Então, esse pátio, né, embaixo, como é livre e fluido, o vento ventila, e o pátio central, ele faz com que o vento venha e suba. Você direciona como se fosse um efeito chaminé. É uma casa totalmente sustentável e autossustentável, tá? Ela tem telhas solares que elas armazenam energia durante o dia, manda para uma bateria e a bateria à noite libera para casa. Também foi tudo calculado, tá? Também tem um biodigestor, que é para a parte de esgoto, né? A gente não pode jogar isso no rio, por mais que isso seja lá ainda utilizado dessa forma errônea, infelizmente. Quem sabe um dia se faça, ou a gente faça um projeto que seja acessível para que esses biodigestores possam ser implantados em todas essas casas, mas no momento não é isso, não é assim que funciona. Mas a nossa casa, ela tem um desculpa aí, gente. A nossa casa, ela tem um biodigestor que armazena toda essa parte de gordura de cozinha, de vasos sanitários. E quando ela faz todo o processo de limpeza e de filtro, e quando ela é liberada de forma que não agride em nada ao meio ambiente. Então sai a água já limpa. Então é isso. Muito orgulho dessa casa linda, maravilhosa. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido transmitir de uma forma clara, né, todo esse conceito de projeto e atmosfera e como que a gente cria isso. E se de alguma forma eu puder explicar em outro momento mais claro, me diz como que para você isso fica mais claro, como para você seria mais claro entender, que eu vou entendendo também e melhorando, aperfeiçoando. Entenda, não é uma crítica, são sugestões positivas, tá bom? Eu sou uma pessoinha aqui desse lado. Obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de curtir, porque, gente, foi difícil sentar aqui e fazer isso. Te contar que não foi fácil. Mas espero que se torne cada vez mais fácil fazer isso. Eu fiquei muito aflita, tá bom? Então, só por isso, já curte aqui pra mim. E também se inscreve
E se fez algum sentido para você, se foi legal você conhecer um pouco do nosso trabalho, de como que nós criamos as coisas, não só físicas, mas como emocionais, curte, comenta e se inscreve nesse canal e ativa aquele sininho que todo mundo fala, tá bom? Valeu, gente, até a próxima!